Oi, tudo bem? Começamos agora o Conversando Evangelho, o estudo semanal do Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Guilom Ribeiro. O estudo de hoje é o número 11, capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, itens 1 ao 3. Em nome da Casa Virtual Luz Espírita Cavile, agradecemos a presença da Ana e da Michele. Convidamos nossa amiga Michele para fazer a nossa prece inicial. Vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos a Deus, pedir a Jesus, nosso Mestre, que nos abençoe e nos oriente no estudo de hoje, que a espiritualidade amiga esteja presente, nos auxiliando, nos intuindo. Aproveitamos para agradecer essa oportunidade de estudo, aproveitamos também para agradecer por essa encarnação, por estarmos onde precisamos estar. E aproveitamos também para pedir que abençoe as pessoas que estão sofrendo agora pela guerra que está acontecendo em Israel e na faixa de Gaza. Pedimos que abençoe a essas pessoas, a esses espíritos que desencarnaram, que eles possam ser acolhidos pela espiritualidade amiga e amparados, assim como os seus familiares que permanecem ainda na Terra. É isso que pedimos e agradecemos, que assim seja. Que assim seja. E a gente passou os estudos passados falando mais ou menos dessa colocação, né, das guerras e está aí acontecendo de novo. E lá vem não sei quantos mil anos de planeta e a gente falando da mesma coisa, né? Como as coisas se repetem. Lamentável, né? Lamentável. Como o Espiritismo vê a vida futura? O Espiritismo, ele acredita no Espírito Eterno, né? E Deus, dentro da sua bondade e misericórdia, ele nos criou a sua imagem e semelhança, mas com necessidades de evoluir, porque a gente não nasce Deus, a gente se torna, né? O objetivo é que nos tornemos deuses lá na frente. Então, a vida futura não é desse mundo, a gente está aqui só de passagem mesmo. A Terra, ela é só um estágio aí da nossa evolução. Então, ao invés de focarmos, né, nessa vida de agora, a gente precisa fazer o que Jesus nos ensinou. Meu reino não é deste mundo, e focar no aprimoramento moral e espiritual para que a gente possa evoluir e ir para outros reinos, né? Reinos de regeneração, depois os reinos felizes, os planetas felizes. Porque o que a gente passa aqui, por mais que a gente pense, nossa, vivi 70 anos, foi uma longa vida, isso espiritualmente não é nada. Se a gente parar para pensar quantas encarnações nós já vivemos, quantas vezes reencarnamos, e ainda assim achamos que somos o dono da cocada preta, né? Achando que o nosso lar, o nosso trabalho, o nosso país é o melhor, né? Então, realmente isso não significa nada perante a eternidade. Michele, complementando um pouquinho do que você falou aí, na realidade nós não somos eternos, né? Nós somos imortais, eterno mesmo é só Deus, né? E assim, voltando um pouquinho na história, né? Naquela época que Moisés esteve aqui, ele falou para a gente o que a gente tinha condição de compreender naquela época, né?
E nós, os judeus daquela época, né, que eu falo como se eu estivesse lá, eu posso ter vivido lá, você, a Leia, né, cada um de nós pode ter estado lá naquela época. E aí, o que a gente pensava é que os anjos, que Deus, que os anjos era ser um privilégio, a pessoa, o anjo já nascia anjo, e não é isso. Como você disse, aqui é um pedaço do caminho, a gente está trilhando um pouquinho da história para poder chegar no que realmente a gente precisa chegar, né? Que é alcançar a plenitude. É, Deus, quando ele pediu para Jesus vir aqui, né? Jesus veio para mostrar para a gente o caminho, como que ia ser, falou para a gente que ia embora para poder organizar um lugarzinho para a gente ficar, né? Que é a nossa morada definitiva. E por aí isso a gente passa de mundos em mundos, né? Quando a gente sai das mãos de Deus, a gente sai um espírito simples, ignorante, não sabe nada do bem e do mal, mas tem o livre-arbítrio para poder trilhar o caminho. E é isso que Deus quer da gente, que a gente vá trabalhar isso, e para isso a gente vem para os primeiros mundos. Aí vem o mundo de primitivo, vem o outro de expiação, e assim vai indo, né? E aí Jesus chega depois e mostra um Deus de misericórdia para a gente, mostrando que Deus está nos esperando e que as nossas moradas estão reservadas e que depende da gente, né? Porque desde a época de Moisés, desde quando a gente era bem infantil, bem criança, a gente já sabia que Deus era um espírito, a gente sabia que os anjos eram espíritos, a gente só não tinha como compreender que a gente também era um espírito, que a gente ia trilhar todo esse caminho até chegar nos finalmente, né? Então Jesus veio para mostrar isso para a gente, que existe um reinado definitivo, não é o reinado dele aqui na Terra, se bem que ele é rei aqui também, né? Quem tem a majestade, como é que fala? Quem foi rei nunca perde a majestade, né? Então, assim, eu penso que Jesus, a realeza dele permanece através da autoridade, da postura, da moral, né? Tudo isso que ele prega. É isso que você acha também, Leia? Ah, é isso que eu acho, Ana. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que é prova de que a gente tem, né, que a gente tem que pensar na vida futura, com praticando nessa vida, né? E que a gente ainda não está pronto, é o que estávamos falando ali no começo, eu e a Mi. É, gente, a gente já viveu tantos e tantos e tantos anos, né? E assim, a gente encarnou tantas e tantas e tantas vezes, e quantas vezes você não acha que esses espíritos não encarnaram na guerra, não desencarnaram na guerra, né? E ainda estamos passando por essa provação, né? O livro Brasil, Pátria do Evangelho, fala que muitos espíritos vieram para o Brasil justamente, né, porque não precisavam aí passar por essa experiência da guerra novamente e reencarnar aqui no Brasil, fora dessa zona de guerra. Mas mesmo assim ainda tiveram as guerras aqui no Brasil. E mesmo assim a gente vê tantos brasileiros ainda espalhados por aí no meio das guerras, né? Então, assim, a gente foca muito na vida presente, a gente foca nas coisas que a gente acredita, a gente foca nas coisas que a gente quer, a gente não mede consequência para aquilo que a gente quer sem pensar que a gente não é daqui. Isso daqui é uma passagem, a gente não vai levar nada daqui. A gente não leva orgulho, a gente não leva bens materiais, a gente não leva nada. E o que a gente consegue levar ainda, a gente sofre no outro plano, até a gente entender que isso não agrega nada, não agrega valor, né? Então, assim, a gente tem que tirar esse pensamento de que estamos aqui e que a gente precisa construir, que a gente precisa fazer aqui, né? Na verdade, a gente precisa se preparar para lá na frente, né? Para aprender o que, nascemos na miséria. Gente, tem muita lição na miséria.
Vamos aprender com a miséria. Ah, nascemos ricos, tem muita lição na riqueza, né? Então, assim, o que é daqui vai ficar aqui para o próximo aprender, né? O que é nosso está lá no futuro, está na espiritualidade. E a gente tem que se preparar para a espiritualidade, que quanto mais a gente insiste no que é daqui, mais a gente volta para aprender. E o É mais a ideia. interessante, sem te cortar, Leia, mas só complementando, o mais interessante disso tudo é que quanto mais a gente se prepara para a vida futura, melhor a gente torna o planeta para viver, né? Exatamente, E, exatamente. e se preparar para a vida futura também não significa desprezar as coisas daqui, não. Enquanto a gente Não, está aqui nesse caminho que estamos fazendo, a gente tem que procurar usufruir de coisas boas, viver confortavelmente, lutar, trabalhar para isso, né? Não é se conformar com ficar só na miséria, de forma alguma. Né? Como você disse, tem lições na miséria, mas a gente tem que procurar sair dela, tem que procurar crescer. Né? Mas não fazer que exatamente. isso seja um Deus para a gente. Isso tem que ser, a gente tem que saber quem é que manda em quem. Né? Aham, É, né? Isso aí não pode fazer a nossa cabeça, a gente tem que realmente focar na vida futura, que é. é na vida futura. Não, Antigamente, e a assim, gente pode falar, né? antes a gente tinha assim, eu estou dizendo no meu caso assim, né? Medo da morte, esse tipo de coisa. Hoje em dia parece que eu tenho mais conforto de pensar nisso, sabe? Eu não tenho assim, para mim a morte não é morrer não é uma coisa tão aterradora. Morrer é uma libertação, na realidade, né? É uma Se etapa que você você estiver se preparando para isso, né? no meu caso, estou dizendo no meu É, caso, né? Então assim, exatamente. eu hoje não tenho medo algum, entendeu? Então, É, assim, porque eu acho que a vida, cada época é uma etapa da vida da gente e passa rápido demais. Passa passa rápido. muito rápido, Ana. E assim, não, mas o que estávamos falando, você sabe que o que edifica o homem é o trabalho. Então, ele não pode se eximir do trabalho em qualquer que seja a etapa que ele estiver, seja na miséria, seja na riqueza. O trabalho eleva o nosso espiritual e a gente vem com esse divino gritando lá dentro que a gente precisa trabalhar, É né? verdade. É muito interessante, mas é isso, e se preparar para a vida futura é isso, a gente está em paz com a gente de saber que é, é a única certeza que a gente tem, É, é a única. a gente não tem outra. E que a gente tem que se preparar para essa hora, não porque eu preciso deixar dinheiro, eu preciso deixar herança. Não, a gente precisa construir o bem-estar do nosso futuro que não é nessa terra, né? E é isso, gente. Vocês querem colocar mais alguma coisa? Ah, tá ótimo. Sempre é longo demais, né? Se a gente for ficar conversando isso aqui, vai a noite toda. Porque é assunto, viu? É assunto que rende. Gente, obrigada pela colaboração de todos no estudo da noite. Eu vou pedir para minha amiga Ana fazer nossa prece de encerramento. Vamos então elevar nossos pensamentos aos céus, agradecendo a Deus por esse estudo de hoje, agradecendo a presença de Jesus aqui na mesa com a gente, de toda a espiritualidade amiga que está aqui nos intuindo e nos orientando. Pedir bênçãos para nossas vidas, pedir bênçãos para a vida desse povo que está vivendo um flagelo na faixa de Gaza, Jerusalém, Israel. Pedir bênçãos e paz para o coração das pessoas. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Antes de encerrar, a gente está num período que a gente vê muita coisa ruim acontecendo na televisão e passando, e os meios de comunicação comunicando, né? E imagens muito fortes. É muito importante, gente, a gente manter uma mentalidade em Deus e tentar quebrar essa energia muito pesada, essa energia de ódio, emanando paz e emanando amor para os agredidos, para os agressores, para quem desencarnou, para quem não desencarnou, porque a energia muito pesada atrai coisa ruim, né? E a gente precisa, a nossa parte como espírita, é tentar amenizar essa dor e trazer conforto para os corações.
Então, vamos emanar muita energia boa e fazer prece para que tudo se resolva. Tenham todos uma boa semana e até o próximo estudo. Fiquem com Deus.